Começando mais um estudo semanal para essa semana do dia 20 de outubro, vou comentar das operações que eu fiz ao longo da semana, explicação racional do mini índice, mini dólar e também ativos internacionais. Vou dar também alguns comentários a respeito dos próximos dias, o que a gente pode esperar. E peço para você se inscrever no canal, dessa forma você vai ajudar o canal bastante. Compartilhe com os amigos, comente aí embaixo se vocês gostaram, sugestões de vídeos, enfim. Dessa forma ajuda bastante o canal mesmo. Então, bora lá pro gráfico, falando primeiro em relação ao dólar. Tenho então que falar primeiro em relação ao dólar, esses últimos dias, o que teve de operação, o que está acontecendo, o que a gente pode esperar e etc. Então, eu fiz, quer ver? Eu fiz o estudo que foi na terça-feira, semana passada. Então, do dia 15 para cá, eu não fiz nenhum comentário, não fiz vídeo, nada. O que a gente teve aqui no dia 14, na verdade, dia 15, o que a gente teve nesse movimento aqui? Um cenário que poderia ser bem bonito, né? Só que, vamos lá, começando do início. Início já é começando. Tirar aqui essa retração. Deixa eu ver se tá ativo. Vou ter que olhar se tá ativo os splits, peraí. Em relação a esse dia aqui, foi numa quarta-feira, nós tivemos um movimento da abertura. Eu não vejo aqui uma boa possibilidade de compra, setup, né, de VWAP, porque a gente está muito próximo da média 200, então é melhor não fazer nada. A abertura sim foi um caso de gap dinâmico, só que não é operável em relação ao dólar, mesmo se fosse não preenche os critérios aqui, né, que a gente tem de candle apontado para baixo, etc. Essa situação específica. Então, interessante seria esperar esse movimento aqui definir uma direção, já que tinha muitas sombras, e aí a gente estava pensando em algo caso fosse romper fundo, e realmente rompeu. Rompeu, dando um gatilho aqui de gráfico de candles, um belo pullback, então podendo aumentar até a mão na quantidade de contratos, porque é pullback de candles, só que o mercado não andou, então andou aqui só uns 8, 9 pontos praticamente. Não cheguei a fazer parcial, queria fazer parcial um pouco mais abaixo, voltou, eu não quis assumir o risco porque estava com um movimento estranho, eu estava focando mais ali vendo o índice e preferi arrastar para o ponto de entrada. Foi arrastar para o ponto de entrada, o movimento faz mais um pullback, não é gatilho aqui de novo, até renova fundo, só que não foi aquela renovação de uau, andou muito, não foi, então ficou bem estranho toda essa queda. Então assim, fiquei de fora de alguns pontinhos a mais que poderia ter ido, porque não estopou, tá? Não foi uma condução. O stop não foi técnico aqui, porque eu movi muito antes da hora. Mas ok, tá tudo bem, realmente não estava confortável com o dólar. E o dólar estava realmente estranho. E aí, se a gente for desenhar a questão de pivô, né? A gente tem um início aqui formando um retorno em A, aí começa a formar um pivô, faz um outro, por enquanto tá bem bonito isso aqui. E aí agora já começa a ficar ruim, porque começa a formar pivôs fracos, né? Cenário bem complicado. Depois a gente teve uma certa volatilidade que não deu sequência e o movimento travou. Já no dia seguinte aqui, aí sim, nada a ser feito. Movimento complexo, média sem tendência, dojis não, desculpa, candles com sombras no meio, dentro aqui do range do dia anterior, sem definição de tendência, melhor não nada a ser feito. E aí renovou fundo, caiu, não vi oportunidade em relação a essa queda. E aí nesse fundo aqui, olha que estranho, doji, candle com sombra, gap entre candles, fecha no preço, abre em outro. Um cenário que eu estava até comentando hoje mais cedo, que se tornou bem comum, né? O dólar nos dias normais ter gap entre candles absurdos. O movimento subiu, trap zone, voltou tudo, né? Foi reto lá para cima. Aqui eu nem estava mais acompanhando e volta para médias. Então, o cenário de médias não tem tendência aqui nesse movimento todo. Nada a ser feito. Nós vamos aqui para o dia seguinte. No dia seguinte a gente tem um cenário, sexta-feira nesse caso, né? A abertura horrível. A abertura dá pra ver que, poxa, abriu com todas as médias, um candle com muita sombra pra cima, pra baixo, pode ser um long leg doji. Mal teve gap, não tem força a abertura. Então, não vejo o que ser feito. Não vejo, o movimento até tenta ir pra cima, não vai, volta pra baixo. Em relação ao pullback, eu não fiquei confortável nem de 44, pullbackzinho bacana que foi, andou. Só que ao vivo ali, olhando para o 44, olhando para o movimento dos últimos candles, parecia até que queria travar essa região. Muita sombra, doji, gap entre candles, volume fraco, mas acabou indo. Esse indo aqui, depois fez outro pullback, esse pullback infelizmente não preenche os critérios, e aí já travou tudo de novo. E a gente vem pro cenário de hoje, né? Que eu sinceramente não esperava essa queda aqui. Vou depois fazer meus comentários em relação ao macro,
Mas só que, ó, dando zoom para trás, esse grande movimento que nós tivemos no dia 10 foi da questão das tarifas ali do Trump. Parece que o movimento todo queria era anular essa alta. Então, aos pouquinhos foi anulando. Começou aqui, depois aqui, foi, e hoje terminou e anulou completamente tudo o que aconteceu aquele dia. O que aconteceu hoje foi retornando o preço para o movimento antes da loucura do Trump, como sempre. Aqui em relação ao dia de hoje, a gente tem o primeiro candle forte de baixa. A gente até lembra daquela planilha que eu cheguei a fazer, né? Se a gente considerar o primeiro candle forte, de baixa ou de alta, tende a talvez direcionar como que vai fechar o dia. O índice teve um bom resultado, o dólar não. Mas esse dia de hoje seria um exemplo, por exemplo, de dólar. Um candle grande que a gente tem aqui simbolizando que o dia estava mais vendedor e realmente fechou com variação negativa. Mas, olhando para o gráfico, na hora que foi ver a questão de pullback foi aqui. Só que é muito recente as médias estarem abrindo, poderia muito bem ser rompimento falso voltar para cima. Então o preço mal tinha saído dessa região do fundo de cesta. 9 nem passou pelo VWAP. Então não vejo o que ser feito. E o movimento só foi. E aí chegou lá em área de Keltner, nesse ponto de Keltner que serve como uma baita região de fronteira, tanto é que o preço não conseguiu sair dessa região, deixou lateral. Chegou de forma esticada e começou aqui a fazer uma deriva. Nessa deriva o preço começou a subir um pouco forte. Fiz uma compra pelo Renko que sim, era uma compra muito arriscada. Aqui porque nós tínhamos a média 20 na nossa cara. A nosso favor nós poderíamos considerar a questão de 61 de retração lá, vou mostrar já já. Tinha uma 61 de retração, tinha a questão de estar o mercado em área de Keltner que poderia ser a nosso favor. Buscar VWAP, né? Também aqui seria um espaço bom para buscar VWAP. E outros fatores, se o preço estava querendo subir, encontrou o bloqueio da VWAP, fez um grande bear 180, só que a pessoa pode pensar assim, vou entrar nesse gatilho aqui. Teria pego 1 para 1, só isso. Mas não é um bom gatilho, é um pullback bem agressivo, área de Keltner, não é interessante entrar nessas áreas aqui, infelizmente. O preço acaba me estopando, estopei antes realmente de me estopar. Mas se eu tivesse continuado na operação, teria estopado mesmo. Então, evitei ali alguns pontinhos de stop a mais. Renovou fundo e voltou e trollou. E aí, quando voltou esse candle aqui, eu até coçou o dedo ali de entrar, mas preferi não entrar. Até comentei, será que o dólar vai querer fazer um fundo duplo? Bem difícil, hein? Começou a querer, não deu sequência. Pullback, isso aqui, gatilho, tem risco retorno para 50. Não foi acionado, então evitaria stop. E aí o mercado depois travou tudo novamente. O que a gente pode ver em relação ao macro, então, juntando aqui com o semanal? O cenário ainda, respeitando toda SLT lá de 2012, a gente chega para cá e marcando toda essa pernada aqui de alta, marcando esse fundo com esse topo, a gente viu que semanas atrás, respeitou o 61 de retração, respeitou a área de troca de polaridade lá atrás, SLT de 2012, respeitou essa SLT azul aqui também, então ponto importante, o preço começou a subir, tivemos uma semana muito estressada naquela semana do dia 10 das tarifas do Trump. Quando chegou no dia 10 ali, eu fiz até um estudo semanal falando da SLT aqui, descendo, que acabaria talvez respeitando, né? O BO que a gente está de novo é que nós estamos em área novamente de muita trava compradora. É uma grande região de suporte. Lembrando, não é só aqui, né? O dólar lá fora também tem uma área de LT muito forte. Então, eu falo de novo para vocês terem noção da magnitude disso aqui. Se acontecer um rompimento verdadeiro, que óbvio que isso aqui é o gráfico semanal, então a gente vai demorar talvez uns 2, 3 meses para fazer um cenário tipo esse desenho. 2, 3, 4 meses. Se isso acontecer daqui a alguns meses, a gente confirmar, a gente vai estar diante de um evento que está quebrando uma tendência de mais de 10 anos. Então, olha a grande, área que nós estamos aqui diante e operando, né, inclusive. E aí a gente vem para o gráfico menor, a gente vai lá para o diário. A gente vê claramente que o preço está voltando a patamares como se nada tivesse acontecido naquele dia 10. Então, tenta imaginar esse candle do dia 10 como se, na verdade, não só o candle, tenta imaginar como todos esses dias não tivessem existido. Agora parece que o mercado vai voltar ao seu ritmo. Pensa só, imagina só quem estava posicionado aqui e aí teve essa disparada. Poxa, o preço tem que voltar para essa região dessas posições equilibradas. É o famoso Fair Value Gap. Voltou o movimento.
E aí agora a gente pode começar a imaginar que, poxa, se antes dessa situação o preço estava aqui e estava subindo aos poucos, ainda é uma área compradora, né? Então vamos ver amanhã, porque agora fechou o gap finalmente dessa região. Também chegou a testar lá em cima, pode agora ter espaço para quê? Respeitar tudo isso aqui e voltar para cima. Esperaria muito isso. Infelizmente eu vejo o dólar mais para cima, não tem cenário ainda de dólar para baixo. Se eu for olhar para o gráfico, porque se for juntar com a questão de macroeconomia, a gente pode ter um cenário bem assim, totalmente contra o efeito manada, né? Porque muita gente está pensando no pior do Brasil, e aí justamente nesse pior do Brasil que a gente acaba tendo um fluxo totalmente inverso. Ai, que o Brasil, questão do risco fiscal, que ano que vem é um ano eleitoral, que se o PT ganhar de novo o Brasil vai pra merda, que não sei o que, não sei o que, então é dólar R$ 7, dólar 10, e o movimento acaba fazendo o efeito contrário da manada, né? Então se a gente for pensar por esse efeito, a gente pode ter isso, porque, poxa, ao longo desse ano, a gente não teve Brasil mil maravilhas, né? Se for olhar a questão fiscal, etc., essa bagunça toda que a gente sabe como sempre tem, mas o dólar só vem caindo, caindo, caindo. Mas é aquilo, o movimento do que a gente vê hoje nunca é um movimento presente. O movimento atual talvez seja efeito do que a gente viu ao longo do ano passado. E aí o que aconteceu no gráfico ano passado é o reflexo do que está acontecendo agora. Só que talvez o movimento que a gente está vendo agora é pensando para o futuro, tá? Então, óbvio que os grandes sempre se posicionam pensando no futuro, não é agora. Então, esses movimentos que a gente vê não é pensando no dia de amanhã, é longo prazo. E a gente não consegue ter muito esse raciocínio porque nós somos CPF varejo e a gente pensa assim, muito curto prazo. Então, cuidado com essa questão, porque pode acabar surpreendendo. O que eu comento aqui é do gráfico. O gráfico é um ponto de suporte, mas se for olhar por esse efeito manada, infelizmente, eu não duvido nada que esse preço venha surpreender e contrariar todas as corretoras, todos os analistas que queriam esse dólar R$ 7. Contrariar. O mercado gosta de contrariar praticamente a maioria. E quando a maioria tá de um lado, aí vem sangue. E aí a gente vem a questão, já aproveito para comentar dos DIs, né? Que os DIs andam junto com o dólar. A gente teve esse ponto aqui como trava, então não chegou na parte lá de cima. Porque, né, esses dias aí tudo atrapalhou com a notícia ali das tarifas, etc. De qualquer modo, ainda tem espaço para chegar lá em cima. Agora a gente vem pro índice. O índice eu tenho muita coisa para comentar, porque deu parcial, proteção, não sei o que tanto de coisa. Falando aqui do dia 15. Nesse dia 15 aqui, então, olhando para trás, o que a gente tinha no gráfico? A gente estava praticamente próximo de rolar de contrato, tá? Então, bem próximo da rolar de contrato. Se a gente foi. Tanto é que nesse dia aqui. Se a gente não estiver olhando pelo contrato atual, vai parecer que o gap tá lá em cima, na área de Keltner, mas não é, não tá, não é esse caso aqui. E aí, em relação à abertura, a gente tem um caso aqui, abertura ridícula, feia demais, feia. O movimento começou a ir para baixo. Pullback, vou vender aqui. Eu não sentia, na verdade, confortável de pensar em vendas, mas que tinha uma LT passando aqui, ó. Região de terceiro toque, movimento estranho. Não pensei. Não vejo pullback de gráfico de candles, e aí a primeira coisa que eu cheguei a fazer aqui foi a primeira compra de 10R. Primeira compra de 10R de Renko. Deu para fazer parcial bem próximo na VWAP, e aí o preço voltou, pegou proteção. Começou, deixa eu até ir tirando aos poucos aqui o que eu vou notando. O preço pegou minha proteção nesse 17, começou a voltar, trocou de cor, deu gatilho agora pelo 12R. Entrei pelo 12R, o movimento começou a subir de forma forte, deu para fazer o primeiro parcial, porque, óbvio, eu não ia saber que o movimento ia fazer isso tudo, né? Então, condução aqui pensando no movimento agora, nada, vai chegar aqui. Eu não sei se vai chegar lá em cima. Então, parcial aqui. Parcial nesse movimento bem forte, que inclusive estava formando uma barra positiva, estava querendo quase romper o topo do dia de uma vez. Então, parcial, e aí voltou, pegou proteção. Aí nessa área que eu estava até falando, eu não consigo fazer a operação de novo nesse ponto aqui, porque voltamos para a área das médias bagunçadas. Então, talvez só se chegar mais próximo da máxima e der alguma coisa. E chegou. E deu oportunidade pelo 10R, compra. Deu para fazer parcial obrigatório de 160 para evitar o risco, né? Até porque o mercado estava com LS ativo. E aí deu para fazer outra parcial quando rompeu já a máxima aqui e pegou minha proteção. Então coloquei a proteção bem no fundo do candle 27. O movimento no geral no dia foi bem bacana, bem assim técnico.
olhando o cenário, se a gente for olhar price action, né? Se a gente for pegar aqui, por exemplo, esses fundos e a gente considerar, vamos supor, olhando para trás, isso aqui, ó, é uma grande LT passando. Então, poderíamos considerar isso, né, como um suporte e resistência lá em cima. Só que olhando pelo gráfico de candles, a gente não teve gatilhos. Então, o Renko mais uma vez aí salvando a gente. O movimento faz um pullback agressivo, não vejo gatilho. Talvez se fosse o mercado lá fora poderia ser bonito, não aqui. E aí tenta fazer topo duplo, não faz. E nós temos aqui uma possível gatilho 46. Só que se eu marcar risco retorno, nós temos um BO aqui que talvez sejam essas duas médias, tá? Em relação a essas duas médias, a pessoa pode falar, mas tá aí. Não estão em sequência, realmente. Nós temos 80 acima das 50 que a gente pode achar que elas não estão em tendência. Só que se a gente for marcar a retração do dia, infelizmente está em ponto de retração aqui nessa primeira linha, junto com essa região de troca de polaridade, porque o retorno foi em V. Então poderia fazer isso aqui, como estava querendo fazer, né? Estava querendo fazer aqui, não conseguiu dar sequência e travou tudo depois. Travou tudo depois, que é o normal da parte da tarde. A gente vem pro dia seguinte, abertura horrível, começou a cair. Aqui já não foi um dia que eu achei interessante. Achei uma queda muito estranha, diferente do dia anterior. Por mais que novamente tenha respeitado essa região desse fundo aqui, lá de trás inclusive, não senti confortável, não fiz nada. Então, e até muito bem parecido se a gente for ver, né? O movimento aqui, ó, deu uma trava, depois voltou a subir. Aqui, subiu, deu uma trava, voltou a subir. Então, tava um padrão um pouco repetitivo. Mas padrões são muito rápidos no mercado, tá? O padrão, assim, do mesmo jeito que tem 4 dias iguais, de repente muda tudo completamente. E aí a gente vem pro dia seguinte, que foi na sexta-feira, que foi muito bonito. Em relação à sexta-feira, abertura, péssimo. Médias sem tendência, não vejo o que ser feito. Começou a renovar fundo. Esticado, né, o movimento. E aí deu esse retorno aqui, se a gente for considerar, é como se fosse essa área aqui de suporte. Fiz a primeira compra e só foi me estopar. Estopou, caiu só alguns pontinhos a mais, voltou e deu mais gatilho ainda bonito. Comprei de novo pelo 12R. E aí esse movimento aqui, várias coisas aconteceram. Subiu, não fiz a parcial. Primeiro eu fiz o que? Aumento de mão pelo 10R, aumentei a mão. Parcial agora, 160 pontos. Parcial. Aí aqui já dava pra ver que tava com cara de renovar topo, né? Igual os dias anteriores. E realmente renovou. Parcial, e aí eu já não tinha mais contrato. Aí foi hora de fazer a saída total praticamente aqui nesse topo. O movimento já começou a ficar bem estranho. Até tenta dar sinal de correção, né? Mas os dias anteriores não estava corrigindo bem. Depois começou a derivar. E aí essa deriva aqui, por mais que tenha renovado o topo, não vejo o que ser feito. Deu ali embaixo, deu e fiquei de fora do resto. E aí até o final do dia, movimento bem travado. E aí nós vamos pro dia de hoje, que o mercado já começou a me estressar. Como eu disse semana passada, semana maravilhosa. Não podemos esperar que essa seja igual, né? Então já começou segunda-feira bem, depois me estressou. Então o mercado em si, o que a gente tem aqui é uma grande LT passando. Não é uma pequena, é uma grande LT. Então todo esse ponto aqui, uma LT passando, e nós estamos exatamente nessa região que nos últimos dias vem respeitado. Como eu disse, essa questão de ciclo uma hora acaba, e foi o dia de hoje que acabou. Vendi pelo 12R, vendi pelo 12, deu para fazer parcial, pegou minha proteção. E aí nesse movimento, até inclusive na hora que eu tava fazendo a parcial aqui, simplesmente eu esqueci de organizar a quantidade de contratos. Não sei o que deu, não olhei. Simplesmente na hora que o movimento pegou minha proteção, automaticamente a plataforma já entrou com uma quantidade a mais de contrato, porque eu tava ali posicionada com o contrato todo que eu tinha entrado e não com a parcial já descontada. Mas deu pra ver e sair na hora. O movimento voltou a subir, aqui já é um ponto de trava. Se pegar o primeiro candle do dia, jogar pra cima, é área de 100%, até quase 161. Fiz a outra venda e realmente foi um caso de stop, não tinha muito o que fazer. Até depois do stop tava querendo dar gatilho de novo, só que ainda bem que não entramos, porque o mercado começou o pior cenário possível, que é aquele que até tá subindo, mas é uma subida travada, escadinha, horrível. Então não vejo o que ser feito, sair da frente da tela, não acompanhei mais. Chegou a todo esse movimento aqui ficar respeitando esse canal. Passou por baixo, sim, tivemos mais uma vez uma figura aqui.
Essa figura acabou realmente confirmando nesse oco, só que caiu também com o pior cenário, que é caindo de escadinha. Eu não gosto de movimento assim lento, lento, lento. Eu desacostumei com operações que demoram a andar, tá? Alguns anos atrás, quando eu ficava até na parte da tarde na frente do gráfico, eu me submetia a ficar tipo 6 horas em operação, 7 horas praticamente. Teve uma vez que eu tava com o Wesley, a gente estava em uma do dólar, eu acho. Começamos antes das 10 e fomos acabar quase às 18. Pra muito ponto? Não. Operação que voltou e voltou praticamente assim. Porque era uma época que estava horrível. Foi no início do ano passado. Não andava. Máxima do dólar, máxima e mínimo do dia eram 17 pontos. E a gente o dia inteiro em operação. Também fizemos isso com índice. Eu não tenho sanidade mental, capacidade assim de paciência para ficar fazendo isso hoje em dia. Para mim, é parte da manhã, parte da manhã, parte da tarde. Infelizmente, se for, vai ser mim. Então, isso aqui é extremamente estressante. Barras pequenas, fechamentos de barras muito próximas uma da outra. Isso aqui não é o tipo de mercado que eu tenho mais condições, capacidade, assim, paciência para querer operar. Então, vai ficar sem mim. Mas, assim, comentário mesmo, queria mostrar lá fora, porque hoje lá fora, nossa senhora. E aqui, inclusive até amanhã, terça-feira, vou dar mais atenção também lá fora, já que terça-feira eu gosto, né? Segunda não é interessante, eu não me sinto confortável de ficar operando segunda-feira lá fora, para pegar o ritmo do gráfico. Nós tivemos aqui o dólar. Quer dizer, desculpa, dólar não. O ouro, primeiro gatilho que eu tinha comentado, não entrei, só comentei. Esse gatilho aqui foi estopado. O ouro depois já não deu outro interessante. Esse não foi acionado e depois o mercado subiu, mas com as médias estranhas. Agora a gente vai para os ativos que deram umas oportunidades bacanas. Por exemplo, esse Nasdaq, eu tinha até feito esse grande desenho. Comentei para esperar o rompimento, rompeu e deu pullback. Falei do pullback, não entrei. Esse outro aqui eu já não estava mais, mas deu também. Então, dois aqui bem bonitos, esse outro já não andou tanto. A gente vai para o Dow Jones, o Dow Jones aqui também rompeu essa figura, deixa eu tirar. Mas na hora do pullback, em relação a gatilho, por exemplo, não teve. E aqui foi agressivo. E lá pra cima, infelizmente, nem foi acionado. Aqui também foi agressivo. Então, não teve. O S foi maravilhoso. Deu mais de uma oportunidade aqui também. Saiu dessa região de lateralidade. Falei do pullback. Deu de novo. Aqui não, porque foi afastado. Aqui agressivo. E o movimento aqui já ficou travado. E aí o movimento já foi subindo em deriva. Então, dois gatilhos. Russell foi bonito demais. Aqui também, na hora que tinha formado, marquei essa região e até falei que parecia uma grande figura, um pouco estranha. Então, rompeu. Sempre esperar rompimentos. Rompimento feito. E nós tivemos um belo pullback aqui, nesse candle 126. Teria pego praticamente todos os alvos, voltou e o mercado já zedou até o final do dia. E o DAX também, tá? O DAX também, gatilhos comentados. Não entrei em nenhum. Tomara que amanhã dê oportunidade. Então, rompeu essa região aqui, começou a dar 1, 2 pullbacks. Esse terceiro aqui já confirma que está em deriva e depois o cenário já ficou bem em deriva depois. Nós temos aqui o de Reino Unido, no caso, que eu não estava na parte da tarde, porém aqui também um bem bonito. Pegou talvez só dois alvos, bem mais bonito que o gráfico aqui de hoje de índice dólar, né? Dólar, no caso, foi de tendência, mas uma tendência que, sinceramente, eu não vi oportunidade. Hong Kong aqui o movimento foi reto. Nikkei teve gatilho também por volta das quase 11h20. Eu não cheguei a ver, nem posicionei esse ativo para poder acompanhar, mas deu. Então não foi algo que eu comentei. Não comentei isso aqui, nem vi. Em relação ao Euro-USD, já não foi legal. Movimento praticamente lateral o dia todo. Aí eu fecho isso aqui. Em relação à questão de alguns comentários lá fora. O gráfico em si. Se a gente for ver novamente, até mesmo na semana passada que a gente teve uma grande queda nos ativos lá fora, o S&P não para de querer buscar as máximas, novamente buscando a região de máxima. Nasdaq, mesma coisa, eu não aguento mais esses movimentos lá fora. Dow Jones, igualzinho. E aí a gente vem pro DXY, o DXY está estranho, uma região de uma área de uma grande lateralidade. Só passando rápido aqui para mostrar algumas atualizações, porque não tem muito o que comentar. Só que semana passada, por exemplo, foi um dia de grande estresse do VIX, tá? A gente teve do dia da tarifa, né? O VIX estressou bem um dia depois que eu falei que estávamos precisando de um estresse de VIX. Aconteceu.
Tivemos esse outro dia aqui de 16, quinta-feira, semana passada, e aí o mercado abriu aqui no dia 17, sexta, estressado, mas voltou tudo. E essa volta aqui acabou impulsionando o movimento de alta do índice, né, que a gente chegou a fazer a operação. Então o VIX está voltando para a normalidade de novo. Minério tá ok. O que eu queria comentar era do petróleo. O petróleo nem assim, por que eu comento do petróleo? O petróleo é muito pela questão de como que impacta para o consumidor, né? Em relação ao consumidor, nós pessoas aqui, nós podemos ter a questão da inflação mais baixa, nós podemos ter o preço dos petróleos mais baixos. Então nós estamos em patamares que não chegava desde maio desse ano. Naquela época ali em maio, abril, foi uma grande área de suporte. Então é um patamar bem baixo, interessante. Pra gente, perfeito. Só que praticamente para os produtores, né? Não é tanto. Inclusive para acionistas de Petrobras também não é legal isso aqui. Mas vida que segue, comentando novamente o ouro, grande novidade, né? Renovou máxima de novo. Então não tem nada de diferente aqui acontecendo em relação ao ouro. O ouro só assim, só sobe, 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 sobe. Comentários de coisas do Vlad, do vídeo todo dele, achei um ponto aqui importante de comentar, que é esse ciclo que ele junta, né, dos anos pré-eleitorais, como que o índice reagiu, como que pode, no caso, como que reagiu nos anos anteriores pré-eleitorais, e como que a gente está atualmente. Então, o azul é como reagiu nos anos pré-eleitorais do passado, e o laranja é o ano atual. O que a gente vê que parece que nós fizemos um topo, que era para acontecer agora em outubro, parece que a gente fez no mês anterior, em setembro. E que agora, se a gente for acompanhar, tende a ter um pequeno fundo, uma correção para depois renovar fundo, e aí um fundo mesmo aqui praticamente em novembro, para depois só subir até o final do ano. Se a gente for ver, fundo está começando a corrigir. Será que é este fundo aqui que está começando a corrigir? Pode ser. Então, períodos aqui, tempo diferente. No geral, está acompanhando o movimento como um todo. Óbvio que a magnitude não tem como ser igual, mas está muito bom, tá? Esse movimento. Uma coisa interessante em relação aos Estados Unidos. Estados Unidos está um desastre, tá? Se a gente for ver lá a situação recente, muito pelas tarifas também, a inflação está voltando a subir. Voltou a subir, mas o mercado de trabalho está arrefecendo, ou seja, esfriando. E aí, como que o Fed fica, né? Como é que ele faz? Vai cortar os juros, porém vai prejudicar a inflação, mas favorecer o mercado de trabalho? Ou não vai cortar os juros e vai destruir o mercado de trabalho e controlar a inflação? O que fazer? E uma confusão, ainda mais com o Trump, que não vem ajudando muito nessa situação toda. E aí nós temos algumas atualizações em relação a esses últimos dias. Em relação aqui ao Brasil e Estados Unidos, está havendo algumas conversas entre o Marco Rubio, né, secretário lá dos Estados Unidos, do Trump, e o Mauro Vieira. Então, estão tentando dialogar ali, por enquanto nada saiu oficialmente, não houve nada decretado oficialmente. Em relação à questão, falei semana passada, esse falso acordo de paz em relação a Hamas e Israel. Isso aí poderia ser muito mais sangrento, porque uma das principais condições ali de ambos os lados era entregar seu próprio povo que era refém pelo outro, né? Então, alguns israelenses foram libertados e foram para Israel, e alguns de Gaza também, até mesmo de Hamas. Então, cada um está no seu canto. E agora fica muito mais fácil, por exemplo, se eles entrarem em conflito de novo, Israel atacar com força a região ali de Gaza, porque simplesmente sabe que os reféns estão já libertados praticamente, que agora eu posso atacar, que os mortos serão praticamente culpados. Não vai ter vítimas ali no caso, não vai ter inocentes. Então seria muito pior, e uma das condições que o Hamas não estava aceitando era o desarmamento, né? Óbvio que não iria aceitar, óbvio. O Trump ficou se achando muito em relação a isso, até falou que o Prêmio Nobel da Paz deveria ser para ele, né? Já que ele conseguiu decretar paz em várias guerras, 8, 9 guerras ao longo desse ano. Não sei de onde que tirou esse número todo, porém nós tivemos aí justamente o que era esperado. Hamas e Israel voltando ao conflito novamente, ignorando completamente o Trump. Outra questão que não sei se vocês estão acompanhando, mas normal, né, isso acontecer. Bancos regionais dos Estados Unidos estão começando a ficar sem grana no caixa. Isso é tenso, porque pensa só, você tem coisas, clientes, né, para você passar o dinheiro. Inclusive, não sei se você sabe, mas se todo brasileiro se juntar para tirar o dinheiro do banco amanhã, não tem banco que consegue arcar, tá?
Então, o banco não tem dinheiro ali pronto. Tanto é que alguns valores eles pedem horas, um dia útil ou mais isso, porque eles precisam pegar esse dinheiro de outro lugar. Então, o dinheiro que a gente tem em conta é dinheiro, assim, que só está em número, mas na mão a gente não tem esse dinheiro, não consegue. E ali os bancos regionais estão sem liquidez, e sem liquidez tá causando um pânico nas ações. Pânico, pânico, pânico. E em relação a isso, acaba que alguns bancos regionais podem quebrar, né? Só que para uma economia que às vezes o governo intervém, por isso que eu acho muito importante não ter como é que fala? Mercado extremamente liberal. Para quem não sabe, o mercado extremamente liberal é aquele mercado que as empresas que lutem por si, que resolvem entre si, o governo não intervém, não ajuda se precisar de alguma coisa, e aí que nesse ponto que a gente vê a atuação muito importante de governo, né? No caso, pensa se um banco regional quebrar, não ter condições de passar o dinheiro para as pessoas precisam ter seu dinheiro. O governo pode fazer o quê? Vira para um banco grande e fala, você vai comprar esse pequeno. Foi o que aconteceu na Europa, há uns 2, 3 anos atrás mais ou menos, que eu já citei esse exemplo, que o governo de um dos países ali virou para um grande banco e falou, você vai comprar esse outro, o problema é seu. Você vai comprar, não vai deixar quebrar não, porque senão vai a bomba chegar em mim. Porque uma hora ou outra vai acabar chegando no governo. Então lá nos Estados Unidos vamos ver, né? Porque a gente também teve alguns bancos ali ano passado quebrando e sendo comprado e etc. Outra questão, a paralisação, né? No caso ali, o shutdown do governo dos Estados Unidos tá ainda. As coisas não voltaram ao normal. Situação extremamente caótica, não resolveram. Tem a questão também em relação às tarifas, né, do dia 10, Trump com a China. Simplesmente parece que o Trump arregou no mesmo dia praticamente ali, no dia seguinte, sei lá. E aí parece que hoje, mais cedo, ele ameaçou novamente com outros valores de tarifa. Enfim, um showzinho como sempre. Então aqui a questão Hamas-Israel novamente. Temos a questão do Trump também cutucando agora a Colômbia, que é mais um país praticamente próximo do Brasil, colado ao Brasil. E isso, para algumas pessoas, bem feito para a Venezuela, bem feito para a Colômbia, só que estão mexendo com países ao nosso lado. Não demora nada também querer mexer com a gente e dar desculpa, sei lá, né? Nós estamos invadindo o Brasil porque nós estamos querendo ali aplicar paz, a democracia. Pô, país soberano. Outra questão, em relação à China, tá? Isso aqui é o índice de Hang Seng, o gráfico. Lá tá, na verdade, rompeu esse canal, tá fazendo um rompimento, então tá fazendo um pullback do pós-rompimento. Se confirmar isso aqui, tende a buscar mais alvos para baixo. Então o mercado asiático tá começando a sentir uma queda. Em relação à questão do Trump, teve uma manifestação bem importante esse final de semana nos Estados Unidos, em várias cidades. E em relação a isso aqui foi bem tenso, porque um dia depois das manifestações, o Trump postou um vídeo nas suas redes sociais que eu achei, assim, muito sem noção para uma pessoa que é um presidente de uma das maiores economias praticamente do mundo, de fazer isso, que é postar um vídeo de IA, ele não caça, tudo IA, né, inteligência artificial, e desse caça lá nos céus, ele jogando bosta nos manifestantes. Então, ai, que engraçado. Gente, isso é uma rede social de um presidente dos Estados Unidos. O que ele deveria era agir com filtro, né, na boca, filtro nos dedos pra parar de postar qualquer coisa. Então, assim, vai causar mais revolta ainda. Muito mais, que sem noção. Outra coisa que eu achei muito engraçado, que teve... Como é que fala? Teve acho que é uma inauguração de um porto lá nos Estados Unidos. Aí vários americanos ali na frente, na inauguração e tal, curtindo ali o momento. Reparem a bandeira aqui, ó. Só que esse porto, a empresa não é americana, é uma empresa praticamente chinesa. Mas, né, na inauguração, para querer aparecer, colocaram a bandeira dos Estados Unidos na frente. Só que aí o vento veio e praticamente levantou a bandeira, mostrando que por baixo estava ali o nome da empresa realmente chinesa, né? Ou seja, até o vento agindo contra a vontade dos Estados Unidos. Mas enfim, seguindo. Aqui em relação ao Dow Jones, nem esse gráfico nem vale a pena dar muito comentário, porque já mudou. Seguindo, deixa eu ver o que mais que eu preciso comentar. Aqui o vídeo que eu tava falando, simplesmente para quem não viu, é esse vídeo aqui, IA.
que o Trump tinha postado, que aí simplesmente passou de caça em cima das pessoas e joga muita bosta nas pessoas que estavam manifestando. Isso não é uma atitude de um presidente para se fazer. Ah, mas é a IA, mas gente, se é um presidente. Outra questão, novamente, Ucrânia e Rússia sem sinal de paz, sem sinal. Aí a questão do Nasdaq aqui ainda segue respeitando essa figura de alargamento. Ainda segue a questão, quando o mercado vai começar a respeitar realmente esse alargamento aqui? Fora isso, aí vem, ó, Trump ameaça a China com tarifa de 155% caso não haja acordo. Percentual é a soma da taxa extra de 100%, anunciada há 10 dias, com 55% que já estavam fixados em uma trégua comercial no meio do ano, que foi ali mais ou menos em abril. Então, mais uma vez, mais uma ameaça. Fora isso, basicamente, eu acho que era só isso que eu tinha que comentar. Ah, detalhe, deixa eu falar aqui de notícias essa semana, já que a gente não tem ainda o mercado dos Estados Unidos voltando, quer dizer, mercado não, governo parado praticamente em relação aos custos, talvez notícias também relevantes não vamos ter. Então, hoje, normalmente segunda já não é de ter mesmo. Terça-feira, aqui amanhã, na parte 9h30, nada, discurso do Waller 10 horas não é de afetar, espero que não. Mas notícias 3 estrelas relevante, nada. Quarta-feira a gente tem estoque de petróleo, por mais que esteja em 3 estrelas, não é de movimentar. Última vez que eu vi movimentando foi durante a pandemia, tá? Inclusive foi um trem absurdo. Já na quinta-feira, pedidos iniciais para seguro-desemprego, pode talvez, não esperaria grandes movimentos. E fora isso, o restante não é. E aí a gente vem na sexta, aqui se a gente for ver, IPC é importante. Considerar IPC, inflação ao consumidor. Como eu disse, até aquela notícia do Infomoney, o Fed está no dilema, né? Inflação subindo, então isso aqui vai ser mais um fator para confirmar se a inflação voltou a subir nesse último mês. E que o Fed vai fazer na próxima reunião. Tem o PMI, então assim, vai ser só sexta de notícia marcada. Porém, o Trump tá nesses últimos dias, igual foi em abril. Igual, entre aspas, porque abril foi muito mais violento, né? Que foi o primeiro momento que a gente viu ali como que o Trump consegue ser louco, né? Em relação a agitar os mercados. Só que agora, desde então, o mercado vem assim, entendendo que ele realmente gosta de ser Trump Trade, né? De movimentar, talvez, colocando o filho dele para operar na conta e ele ganha dinheiro cada vez mais. Inclusive, tem uma coisa aí para alguns comentários falando do filho dele sobre operações de mercado durante esses dias aí que ele vem fazendo anúncios. Não cheguei a ver a fundo não, mas eu não duvido nada que ele esteja ganhando com essas coisas que ele vem falar. Enfim,